Hoje eu queria ministrar uma palavra introdutória para nós, neste dia especial, sobre a esperança para a família. Existe uma esperança para a família, existe uma esperança para nós, existe uma esperança dada pelo Senhor através do sacrifício na cruz do Calvário, e nós precisamos nutrir essa esperança. Sabe, é horrível quando nós vivemos situações da nossa vida, momentos da nossa vida, em que a esperança ela se esvai, em que nós não temos esperança, não temos mais expectativa, não temos mais uma visão futura. Por isso que nós temos que estar sentados sempre na palavra, porque a esperança que nós temos no Senhor, ela não é a última que morre, pelo contrário, ela já morreu, ela já ressuscitou, e ela é eterna. A esperança que nós temos jamais acaba, e nós queremos vivenciar, experimentar isso. Então, o tema do dia de hoje é a esperança para a família. Eu quero que você leia um texto comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Verso de número 3, somente esse versículo por enquanto, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meu irmão, tem muita coisa para ser digerida só nesse versículo. Esse versículo fala sobre amor, fala sobre misericórdia, fala sobre uma esperança que foi regenerada por meio daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então fala também sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Esse texto é um texto muito rico, e certamente o Senhor tem algo preparado para nós hoje sobre esperança para as nossas vidas. Se você crê nisso, diga amém comigo. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo tempo de louvor, de adoração que tivemos, pelo tempo de generosidade, pelas nossas crianças. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem falado conosco, ministrado aos nossos corações. Pedimos agora que o Senhor fale, Pai, de forma clara, Pai, e especial, Pai, nesse primeiro encontro, durante 50 dias, Pai, que essa noite seja uma noite, Pai, que uma viva esperança fique mais acesa do que nunca em nosso coração, para entender que no Senhor nós podemos confiar, no Senhor nós podemos esperar, no Senhor nós podemos descansar, Pai. No Senhor existe fonte, Pai, para todas as coisas, Pai, que está morto, Pai, e precisa ser ressurreto na nossa vida. Obrigado, Deus, por esse tempo e por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é domingo de Páscoa, você sabe disso? Domingo em que nós celebramos a morte do Senhor, que aconteceu teoricamente, não nesse mesma data, não nesse mesmo espaço de tempo, mas a Bíblia diz que num domingo, depois de 3 dias, Ele ressuscitou. Então, durante esse feriado prolongado, nós podemos lembrar disso, podemos lembrar desse momento, Pai, tudo aquilo que a Bíblia fala, tudo aquilo que a palavra diz que aconteceria, tudo aquilo que aconteceu e está registrado na palavra. Isso faz parte do nosso calendário cristão, isso faz parte do nosso calendário global, isso faz parte do nosso calendário nacional como um feriado. Mas isso é muito mais do que qualquer coisa religiosa. Isso não é só uma data na agenda. A Páscoa, a ressurreição de Jesus, é a maior mensagem de esperança para a nossa vida e para a vida da nossa família. Fato é que você assiste televisão, fato é que você vê rede social, fato é que você conversa com pessoas plurais que estão aí vivendo e compartilhando o dia com a gente. Então a gente sabe que as famílias hoje estão vivendo crises emocionais, pressões financeiras, confusão de valores, relacionamentos rompidos, desafios que não parecem ter fim. Este é o cenário da família hoje. Esse é o cenário hoje da família moderna, da família contemporânea. Mas a Páscoa, ela nos traz uma mensagem, que nos momentos de crise, Deus ainda tem uma resposta, e a resposta é sempre a mesma, é o Cordeiro. A resposta continua sendo a mesma, foi o sacrifício do Senhor.
Esse cordeiro tem nome, é Jesus, você sabe. E nós podemos confiar nesse Senhor, porque Ele é a nossa verdadeira esperança em todo o tempo. Eu quero, em nome de Jesus, querido, de uma forma bem simples e objetiva hoje, que você pare, que você pense, e que enquanto você vai escutando essa ministração, enquanto o Senhor vai falar no nosso coração através da palavra, você lembre da tua vida, pense na tua vida, talvez em desafios, em lutas, em dificuldades que você tem enfrentado, em situações talvez você está meio perdido, meio desesperançoso, para entender que é neste lugar de crise, é neste lugar em que as coisas parecem que não têm solução, que o Cordeiro, ele vem para resolver e sarar e nos trazer uma nova esperança através de Jesus. Eu separei aqui, como é de costume, 3 pontos importantes para a gente conversar acerca dessa temática, acerca dessa esperança que Deus tem para mim e para você, essa esperança daquilo que o Senhor tem reservado para nós. E a primeira delas, ela está registrada lá em Êxodo, capítulo número 12, se você puder acompanhar comigo, Êxodo 12. Essa palavra conta a história da primeira Páscoa. E a primeira coisa que eu queria que você guardasse hoje é que na primeira Páscoa, Deus protegeu famílias. Deus protegeu famílias com o sangue do Cordeiro. Vamos ler esse texto para você entender? Êxodo 12, do 3 ao 7. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastarem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardarás até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Vai para o verso número 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Querido, o povo estava escravizado no Egito. O povo estava vivendo ali debaixo da dura mão do faraó. E Deus, através de uma mão mais forte, mais poderosa, vai livrar esse povo. E para livrar esse povo, várias pragas acontecem, 9 até agora. Mas a Bíblia diz que antes da última praga acontecer, antes do final dessa jornada chegar, o Senhor prepara algo e dá uma direção para o seu povo, dizendo, olha, cada família vai separar um cordeiro sem defeito, vai sacrificar, vai marcar com o sangue desse cordeiro os umbrais da sua porta. E Deus disse, quando eu ver os umbrais das portas marcados pelo sangue, eu vou passar por cima, eu vou passar direto. Aquilo que vai afligir todo o Egito, não vai afligir aqueles que estiverem marcados pelo sangue do Cordeiro. A primeira Páscoa é essa. E a primeira Páscoa já nos traz um ensino muito precioso. Já nos traz um princípio poderoso para dizer que enquanto o juízo estava lá fora, enquanto, meu irmão, tudo estava ruindo lá fora, dentro da casa dos servos de Deus havia proteção. A obediência e a fé do sangue do Cordeiro trouxeram segurança para aquele povo. E sabe, meu irmão, esse texto é muito distante da gente, é uma realidade muito distante da nossa. Mas por uma forma metafórica, se a gente trouxer para a nossa realidade, meu irmão, o mundo lá fora também está em juízo. Lá fora tem medo, lá fora tem insegurança, lá fora tem desespero. Lá fora não tem esperança, lá fora tem crises, tem dúvidas sem fim.
mas Deus continua protegendo aqueles que se abrigam debaixo do sangue do Cordeiro. Aqueles que estão marcados com o sangue de Jesus, aqueles que decidiram marcar a sua vida, a sua casa, colocaram um selo na sua vida, na vida da sua família, através de uma entrega ao Senhor. Pastor, o que é marcar a minha casa com sangue? Isso é literal? Claro que não, querido. Você vai ter problema se fizer isso, inclusive. Marcar a nossa casa com sangue é reconhecer o Senhor como o Senhor do nosso lar. Marcar a nossa casa com sangue é praticar a fé, a oração, a leitura da palavra, praticar o perdão. Marcar a nossa casa com sangue, querido, é zelar pelo que entra no ambiente da nossa casa, pelo que a gente permite que aconteça dentro da nossa casa. Marcar a nossa casa com sangue é viver em separação das coisas do mundo, do pecado. Marcar a nossa casa com sangue é confiar em Deus mesmo quando há crise lá fora. Nós precisamos marcar a nossa vida, a nossa família com sangue. Não é uma marca visível numa parede, querido, mas é uma decisão visível no viver. Uma vida que mostra as marcas. Uma vida que mostra a marca de Cristo. Uma vida que celebra Cristo, uma vida que atrai a presença de Cristo. Porque quando Jesus, ele reina no lar, o inimigo não tem poder de entrar. Quando Jesus reina no lugar, meu irmão, o sangue dele te liberta, te protege, traz esperança. A primeira Páscoa tem essa marca. E essa marca precisa estar na nossa vida, na nossa família. Você precisa, eu preciso marcar a minha família, a minha vida, a minha casa com o sangue de Cristo. Tem que ser visível. Tem que ser claro. Nós precisamos mostrar essa diferença, e isso é através do reconhecimento de Jesus como o Senhor da nossa vida e Jesus como o Senhor do nosso lar. É uma decisão que nós precisamos ter. É uma decisão que nós precisamos manter. E não podemos abdicar de forma nenhuma disso. Esperança o Senhor tem através do sangue. E nós precisamos viver isso. A segunda coisa importante sobre esse texto e sobre a nossa temática hoje é que Jesus, ele é o Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa esperança definitiva. Eu usei um texto agora do Antigo Testamento, mas que falava de uma solução temporal, de algo que aconteceu em um determinado momento, para um determinado povo, para uma determinada situação, para uma determinada praga. Mas Jesus, ele é o nosso Cordeiro, e Jesus nos traz uma esperança definitiva. João 29, 29. Jesus tinha se batizado. João Batista estava fazendo agora todo o seu trabalho. E ele profere uma frase, a frase é: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis ali. É só Jesus, querido. Jesus, guarda isso. Jesus é uma solução definitiva na tua vida. Jesus não é uma solução passageira. Jesus não é uma solução emocional. Jesus não é uma solução circunstancial. Jesus é uma solução definitiva. Quando Jesus está celebrando a Páscoa com seus discípulos, lá em Lucas 19, ele diz o seguinte, Lucas 22, 19, ele diz o seguinte: olha, esse é o meu corpo que é entregue para vocês. Depois ele diz, esse é o cálice da nova aliança. Ele está dizendo o seguinte para aqueles homens, e diz para nós, porque nós entendemos isso como um estatuto perpétuo. Ele está dizendo, ó, quem tem parte comigo, quem me reconhece como Cordeiro definitivo, está com a aliança plena, está seguro em mim, está guardado em mim. Aquele Cordeiro que nós falamos ainda há pouco, ele era só uma sombra. Aquele Cordeiro que nós falamos há pouco, ele era só um exemplo.
Ele era só uma representatividade daquilo que Cristo seria. E Jesus estava dizendo aos seus discípulos: eu sou o verdadeiro Cordeiro. Eu sou a resposta para o cativeiro da alma. Eu sou a resposta para o pecado. Eu sou a resposta para a morte. Meu irmão, tudo que o mundo tem, tudo que o mundo oferece, é temporário. A gente está vivendo em uma geração cansada, confusa, ansiosa, de famílias feridas, de casamento desgastados, de filhos perdidos emocionalmente. E todas as soluções que o mundo oferece para essas coisas são passageiras. Terapias e medicamentos aliviam, mas não podem curar a alma. Recursos que nós recebemos e nos sustentam ainda não satisfazem o nosso coração. As ideologias que prometem liberdade, elas escravizam ainda mais. E esse mundo cheio de incerteza, cheio de crise, onde as famílias estão emocionalmente e espiritualmente exaustas e perdidas, Jesus se apresenta como a única esperança definitiva e verdadeira. Durante todas as soluções passageiras que você vai ver e o mundo oferece, nenhuma trata a raiz de todos os problemas, que é o pecado. É só Jesus que trata com o pecado. É só Jesus que oferece a solução do problema maior da humanidade e assim nos dá uma nova vida através da sua morte e ressurreição. Ele é a esperança que não falha. Ele é a esperança para nós que não falha. É uma âncora firme. Hebreus 6,19 diz que o Senhor é a nossa âncora. É o nosso firme fundamento. E quando o Senhor entra em uma casa, Ele transforma a atmosfera, querido. Aonde o Cordeiro Ele entra, aonde a nossa solução definitiva entra, as coisas não permanecem iguais. Onde havia medo entra a paz, onde havia dor há consolo, onde tudo parecia perdido, Ele pode trazer restauração. É só Ele. Só há futuro para a família onde Jesus está presente. É por isso que aquilo que nós estamos falando, que da cerca dos 50 dias, não diz respeito à igreja, diz respeito à tua casa, diz respeito à tua família, diz respeito ao futuro da tua família, à esperança da tua família, e trazer Jesus para a nossa casa, celebrar o Senhor na nossa casa, cultuar ao Senhor na nossa casa, honrar ao Senhor na nossa casa, é o que nós precisamos para viver uma transformação total na nossa vida. A nossa solução como família não está em nenhuma ideologia, em nenhuma psicologia, em rede social, em doutrina moderna. A nossa esperança só está em Jesus. Se a gente não olhar para Jesus, querido, se a gente não amar Jesus, se a gente não se entregar para Jesus, se a gente não celebrar Jesus na nossa vida, não tem mensagem que vai salvar você. Não tem louvor que vai mudar você, não tem oração que possa sarar a tua vida. Todas as soluções estão em Cristo e somente em Cristo. Ele é a nossa âncora e é Ele quem nos faz permanecer em pé, mesmo no meio de momentos de tempestade. Não quer dizer que está com a solução definitiva e estaremos livres de dificuldades. Mas nós já temos uma definição, que nada nos separará dele e que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Se ficarmos com o Senhor, Ele estará conosco, Ele nos garante. Viveremos lutas, viveremos momentos de pressão, viveremos, mas se o Senhor estiver conosco, a solução, o escape já está conosco. Nós cantamos isso frequentemente na igreja. Deus já tem um caminho aberto. Ele não vai preparar, Ele já tem. Ele é a solução definitiva de todos os problemas. Nós não precisamos de uma doutrina nova, nós não precisamos de uma ideologia nova, não precisamos de uma teologia nova, não precisamos de uma nova forma de pregar o evangelho, não precisamos aprender algo novo acerca daquilo que já nos foi oferecido. É Jesus Cristo, e é só Ele. É celebrar o Senhor. Jesus é o nosso Cordeiro. Ele é a solução definitiva. Sabe esse problema? Já tem uma solução em Jesus.
Sabe aquele problema que você nem sabe que vai ter? Ele sabe. Já existe uma solução em Jesus. Deus fala lá em Isaías 43, verso número 13. Ele diz para o povo de Israel: antes do dia chegar, eu era. E não há ninguém que possa resistir a mim. Agindo eu, quem vai impedir? Deus está dizendo exatamente isso que o Senhor está me dizendo no nosso coração agora. Antes do dia chegar, o Senhor já está lá, a solução já está lá, o escape já está lá, tudo que nós precisamos já está no Senhor. O Senhor é a solução definitiva. E quando nós não entendemos isso, nós ficamos buscando em outras vozes, buscamos outras soluções, buscamos uma revelação, uma palavra, um direcionamento, além daquilo que é suficiente para nós. Jesus Cristo basta. Jesus é suficiente. E Ele é a solução definitiva. Terceira coisa, acerca da esperança para nós, é que através da ressurreição, nasce uma nova história para as nossas famílias. Através da ressurreição, nasce uma nova oportunidade para a nossa vida. Olha João capítulo número 20, vamos ler esse texto junto um pouquinho. João capítulo número 20, se você puder abrir a tua Bíblia aí, acompanhar comigo, a partir do verso número 11. João 20, 11. Em diante. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, e para o meu Deus é vosso Pai e vosso Pai. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Meu irmão, olha a vida de Maria. Maria está vivendo uma fossa. Maria está vivendo um dia de desilusão tremenda. Maria está ali ao lado do túmulo de Jesus, e ela está ali se lamentando com tudo que tinha acontecido, entristecida. Para piorar a situação de Maria, quando ela percebe que o túmulo estava aberto, ela potencializou ainda mais esse problema, porque Jesus morreu e agora sumiram com o corpo dele. E ela fica desesperada, ela fica preocupada, fala com os anjos, fala com Jesus, achando que era um jardineiro. Ela estava ali vivendo um tempo em que tudo parecia o fim. Todo aquele projeto de que Jesus tinha vindo para salvar, de que Jesus tinha vindo para transformar toda a humanidade, que Jesus tinha vindo para perdoar os pecados diante dos olhos daquela mulher e de todos os outros, tinha sido despedaçado. E Maria está vivendo esse momento. De repente Jesus aparece, fala com ela e diz: olha, eu ainda não fui para o meu Pai, eu vou daqui a pouco. Mas vai falar para os outros que eu estou aqui. Vai falar para os outros que eu apareci para você. Vai falar para os outros que o projeto não está interrompido. E a clareza daquilo que Jesus está mostrando para nós, querido, é que se ele venceu a morte, que outra coisa não pode ser vencida. Se Jesus venceu a morte, se Jesus venceu a única sentença imutável, inegociável na vida do homem, ele se levanta com uma palavra e diz: olha, se eu venci esse,
que são outras coisas. Se eu venci isso, se eu estou mostrando para vocês o que eu não posso fazer, querido. A ressurreição de Jesus, ela mostra que pode nascer uma nova história, mesmo quando tudo diz o contrário. Em tempos de dor, em tempos de confusão, em tempos de desespero, muitos lares estão gritando em silêncio às vezes. Eu não aguento mais. Família se desfazendo, filhos se perdendo, casamento ruindo. Mas em meio ao caos, em meio a tudo o que está acontecendo, a mensagem da Páscoa é: ainda há esperança. Ah, mas pastor, a vida é difícil, isso é difícil. Não é porque é difícil ou fácil. Não tem nada a ver com isso, é porque Cristo está vivo, querido. Não tem nada que é difícil para Ele. Pode ser difícil para você, pode ser difícil para mim. Pode ter uma barreira que me roube a paz, que me traga temores, mas para o Senhor nada é impossível, mesmo que não pareça fácil. Jesus já venceu o maior dos obstáculos. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado. E se Ele já venceu na cruz, querido, nós podemos através dEle vencer na nossa casa, vencer na nossa família. A esperança não é uma teoria. A esperança não é uma palavra da religião. A esperança não é uma melhora superficial, um ânimo para você. A esperança é Jesus Cristo. É Ele a âncora da nossa alma. É ali que a gente tem que estar, querido. É ali que a gente tem que confiar. Meu irmão, ainda há esperança para casamento, há ainda esperança para os filhos, há ainda esperança para a alma, há ainda esperança para a nossa vida emocional, há ainda esperança para a família inteira. A cruz não é o fim, o túmulo vazio está significando o seguinte para nós hoje: enquanto Jesus Cristo estiver vivo, Ele está, a nossa história sempre pode ser restaurada. A esperança sempre pode ser renovada. E nós podemos viver ressurreições, restaurações na sua vida. Talvez, mesmo próximos das coisas de Deus, mesmo vivendo na igreja, participando das coisas, a nossa vida e a nossa família talvez esteja passando por crise, passando por lutas. Mas a ressurreição de Cristo, ela continua a dizer a mesma mensagem: ainda há esperança. Ainda existe esperança. E se Jesus, Ele venceu a morte, Ele pode restaurar aquilo que parece estar morto na nossa vida. Ele pode restaurar aquilo que parece que não tem jeito. Ele pode trazer de volta, trazer à luz os melhores momentos da família, do casamento, da paternidade, da maternidade. É Ele quem faz, é Ele quem tem esse poder. Esse é o poder da ressurreição na cruz do Calvário. E nós precisamos crer que essa ressurreição, ela nos atinge. A ressurreição de Jesus é um marco para a nova história de cada um de nós. É o que o apóstolo Paulo vai dizer isso. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo pode se fazer novo em Cristo Jesus. Tudo pode ser renovado em Cristo Jesus. Tudo o Senhor pode fazer uma coisa nova. O Senhor pode restaurar, o Senhor pode reedificar, o Senhor pode reconstruir, o Senhor pode reviver se for preciso. E esse muitas vezes é o problema. A gente às vezes está tão imerso nas nossas dificuldades que a gente consegue crer que Jesus ressuscitou depois do terceiro dia, mas tem dificuldade que Ele pode operar nos problemas da nossa vida. A gente crê que o Senhor, Ele realizou milagres extraordinários, porque está na palavra, e a gente lê, e o nosso espírito se alegra com isso, mas a gente não pensa que Ele pode ir nos milagres da nossa própria história. Mas a ressurreição está aqui para dizer: ainda há esperança no dia mais difícil da vida dos discípulos, na vida de Maria, na vida dos seguidores de Jesus, aquele sábado de silêncio, aquele sábado de choro, aquele sábado de desgosto, aquele sábado em que o túmulo estava fechado. No domingo, Jesus reaparece para dizer: ainda há esperança. Eu trago nova vida, eu trago recomeço, eu trago restauração, eu trago coisas novas. Você precisa
crer nisso. Querido, não é pela jornada, mas você tem 50 dias para declarar isso todos os dias. Eu acredito em um novo tempo para minha família. Eu acredito no melhor momento para minha família. Eu acredito que o Senhor pode reconstruir muita coisa ainda. Eu acredito que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode trazer de volta, que o Senhor pode reviver aquilo que eu tinha deixado para lá. Porque ainda há esperança, porque Cristo está vivo. Querido, a Páscoa não é só tradição, não é só uma data. É um lembrete eterno que Deus ainda age em favor daqueles que confiam nele. No Egito ele protege o povo lá através do sangue. Na cruz Deus entrega o seu próprio filho por nós. No túmulo vazio ele prova que nada é impossível para aquele que crê. Há esperança. É só a gente entender quem é a resposta. É só a gente entender para quem nós temos que nos voltar. O que nós temos que buscar, querido? Traz Cristo para casa. Traz a presença dele para casa. Começa a orar como você não orava. Começa a dedicar um tempo como você não dedicava. Cumpre uma rotina devocional, seja essa simples que a gente criou, ou seja algo que Deus colocar no teu coração, mas não deixe de trazer essa presença para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. Porque existe esperança para nós, porque existe uma resposta. Eu quero fazer uma pergunta para você, antes da gente orar. Será que você tem marcado a tua casa, a porta da tua casa, com o sangue do Cordeiro? Será que o teu lar de fato é um lar de alguém em que Jesus tem reinado na vida? Isso não é para gerar condenação, nem nenhum questionamento acerca de você. É para gerar um desejo e dizer, eu posso mudar essa história porque ainda existe esperança. Cristo está disponível, está acessível, e eu posso fazer do meu lar um lugar de bênção. Eu posso fazer o meu lar um lugar onde Cristo é celebrado, onde Cristo é adorado, onde a presença dele é manifesta. Você tem entregado a tua casa e a tua família para o Senhor, entendendo que Ele é o único que pode proteger e restaurar? Ou você está tentando fazer do teu jeito? Ou você está tentando fazer da força do teu braço? Nós precisamos entregar, querido. Entregar a nossa casa, a nossa família, crendo que é Deus quem cura, Deus que restaura, é Deus quem converte os corações. Você e eu não vamos conseguir converter aqueles que só o Senhor pode transformar. Entrega para Ele. Tem gente na tua casa, tem gente na tua família que você quer ganhar para Jesus? Tem gente na tua casa, na tua família que você quer ver a vida transformada? Entrega para Deus, começa a orar mais, começa a buscar mais. Consagra. Deixa diante dEle. Isso é o que nós podemos fazer, querido. Toda a entrega do Senhor foi voluntária, incondicional. Mas Ele atinge somente aquele que nele crê. Eu não posso crer por você e você não pode crer por mim. Eu não posso levar Jesus para a tua casa, nem você pode levar Jesus para mim. Eu não posso nutrir uma entrega, um umbral da tua porta pintado com o sangue do Senhor. Isso é uma coisa visível através da tua vida. Você também não pode fazer isso na minha. O nosso desejo e a nossa oração para esses dias, você estando nos nossos 50 dias ou não, você participando disso ou não, porque não diz respeito só a 50 dias, diz respeito à nossa vida como um todo. É dizer como Josué, eu não sei o que você vai fazer, não sei o que você decidiu fazer, não sei o que você está planejando, mas eu e a minha casa, eu vou servir ao Senhor.
eu e minha casa teremos aqui um altar de adoração a Deus. Na minha casa, o Senhor será adorado. Na minha casa, o Senhor vai ser ouvido. Na minha casa, o Senhor também vai me ouvir. Que nós possamos experimentar isso. E que o Cordeiro ressurreto reine sobre o seu lar. Porque se ele reinar sobre o teu lar, sobre o meu lar, sempre haverá uma viva esperança em todos os momentos. Jesus está vivo. E se ele está vivo, não há nada na tua vida e na minha vida que não possa ter um recomeço, uma restauração e um novo tempo. Há esperança para a família, para a minha, para a sua e para aqueles que nem estão aqui, mas vão chegar, porque vão ver essa esperança através de você. Vão ver essa esperança através do teu testemunho. Vão ver através do umbral da tua porta pintado com fé. E o Senhor há de fazer coisa na tua vida e na vida de outros através de você. Em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé? Eu quero orar com você nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos. Aí onde você está. E nós estamos começando algo nessa noite, querido. Começar bem é importante, terminar bem é melhor ainda. Mas para começar de forma correta, nós precisamos, como a palavra diz, olhar para todo o projeto, calcular todo o custo e então entrar nessa jornada. Se você decidir, querido, desfrutar dessa esperança de forma verdadeira, de levar esse cordeiro para tua casa, de pintar a tua vida, o umbral da porta da tua família com o sangue do cordeiro, não vai deixar de ter luta, não vai deixar de ter dia difícil, o inimigo não vai deixar de tentar a nossa vida. Talvez em alguns momentos as coisas até se intensifiquem. Porque quem está adormecido não gera incômodo em ninguém. Quem está morno não está gerando nada. Mas quando nós estamos despertos e vivificados no Senhor, querido, certamente o inimigo se levanta. As aflições batem na nossa porta. Mas existe um Senhor que nos garante. Se você viver essa jornada, querido, eu posso garantir para você que você vai chegar do lado de lá, dizendo, valeu a pena. Não foi fácil, mas valeu a pena. Não é fácil, querido, mas é o único caminho que nós temos para viver uma viva esperança. Porque a falsa esperança eu e você já conhecemos. A falsa esperança nós já vivemos. De uma alegria que chega e parece que a vida vai mudar, mas 2 semanas passam e tudo volta ao normal. Do dinheiro que chega e a gente acha que agora vai e depois tudo passa e a gente entende que não era isso. Dos aplausos que nos alegram, mas depois vem as críticas que nos abatem. Todas as falsas esperanças nós conhecemos. Mas a verdadeira esperança é o que vai nos levar em todos os momentos da nossa vida. Se apegue nela nesses dias. Volte para a tua casa hoje com esse compromisso de dizer, Senhor, vai ser diferente. Se era bom, vai ser ainda melhor. Se era ruim, vai melhorar. E se não tinha nada, eu vou começar agora. Porque eu quero essa esperança na minha casa, eu quero essa esperança na minha família, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos onde você está, nós vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque ela nos direciona, ela fala conosco, ela traz verdades poderosas ao nosso coração.
Mas nós queremos agradecer por algo especial, Pai, que a palavra do Senhor diz, mas também nós já experimentamos, que é Jesus Cristo. Oh, como é bom ter Jesus, como é bom falar de Jesus, como é bom receber de Jesus, como é bom confiar em Jesus, como é bom amar a Jesus, mas acima de tudo, como é bom saber que somos amados por Jesus, ao ponto dele ter morrido por cada um de nós. Mas não tão somente morreu, como reviveu, ressuscitou dentre os mortos, e através da sua ressurreição, nós encontramos vida, e não é qualquer vida, não é uma vida passageira, não é uma vida linear, não é uma vida circunstancial, não é uma vida de qualquer jeito, é uma vida em abundância que Ele nos oferece. Essa é a nossa esperança. Queremos viver essa vida de abundância na nossa casa, na nossa família. Senhor, eu só sei dos meus problemas, Senhor. Eu não sei, Pai, o que acontece do mais profundo na vida dos meus irmãos que estão aqui, Deus. Eu não sei das crises familiares, eu não sei dos problemas conjugais, eu não sei talvez os problemas entre pais e filhos, filhos e pais, eu não sei os traumas do passado, eu não sei as dores, eu não sei as preocupações, mas o Senhor conhece cada coração, e o Senhor continua sendo a esperança para qualquer um, para qualquer problema, em qualquer tempo. Nunca é tarde para o Senhor. Até quando o Senhor chegou depois do tempo, o Senhor disse: remova a pedra, e chamou Lázaro para fora. Senhor, em nome de Jesus eu creio que o Senhor vai ressuscitar muita coisa aqui, Senhor. Que famílias vão viver momentos de alegria que há muito tempo não viviam. Que casamentos aqui, Senhor, vão ser reacendidos, Senhor, em intimidade, em companheirismo, em alegria, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, a honra aos pais. Os pais que investem nos filhos. Ah, Senhor, eu creio que nesse tempo, traumas do passado serão despedaçados. Que dores profundas, Senhor, serão entregues aqui nesse altar. E nunca mais ecoarão no coração e na mente de pessoas, Senhor. Senhor, eu creio na esperança viva que está no Teu nome. E é no nome de Jesus que eu declaro nessa noite que a esperança do Senhor está sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos. Que a esperança do Senhor está acessível e disponível para todo aquele que crê no Senhor. E nós cremos em Ti. E pela Tua palavra, na autoridade e no poder dela, nós declaramos um novo tempo para as famílias aqui. Nós declaramos avivamento nos lares. Nós declaramos, Senhor, presença do Senhor em casas, milagres sobrenaturais, provisão extraordinária, Senhor. Pai, nós declaramos aqui, Pai, que o Senhor vai visitar os Teus servos em sonhos, vai dar visão para os Seus servos, Senhor. Pai, pessoas vão acordar de madrugada para orar, vão louvar o Senhor durante o dia, vão começar a cantar louvores ao Senhor no meio do trabalho. Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor há de fazer coisas poderosas, porque existe a presença do Senhor, um umbral na porta, pintado com o sangue do Cordeiro na vida de cada casa aqui. Nós somos a habitação do Senhor. A nossa casa te pertence, a nossa família te pertence. Nós não aceitamos o inimigo colocando a mão, nós não aceitamos o inimigo tentando ceifar, roubar, matar e destruir, Senhor. Coloca os Teus anjos acampados ao redor das nossas vidas. Coloca os Teus anjos, Pai, ao redor da nossa família. Porque a Tua ordem, eles vão nos proteger. O inimigo não tem lugar. O inimigo não tem direito de tocar nos filhos do Senhor. Por isso nós queremos permanecer no Senhor. Por isso nós Te adoramos. Por isso nós bendizemos o Teu nome. Por isso, Senhor, nessa noite, nós assumimos um compromisso, Senhor, de buscar a Ti. De viver, Pai, próximo do Senhor. Pai, que nessa semana
Senhor, que a partir dessa noite, que já amanhã pela manhã, o Senhor já comece a mostrar, o Senhor já começa a testificar essa palavra, Senhor. Mostra pequenos sinais, confirma através da palavra, confirma através de outras pessoas, traz a paz que excede todo entendimento. Ô Espírito Santo de Deus, nós estamos iniciando hoje uma jornada como igreja, mas não porque o Senhor tem um compromisso agora com esse ajuntamento, mas porque o Senhor, Pai, tem um compromisso com cada lar aqui representado. O apóstolo Paulo fala para aquele carcereiro: crê no Senhor teu Deus, e serás salvo tu e a tua casa. Senhor, que essa palavra se estenda para nós, que as nossas famílias, que os nossos parentes, que os nossos irmãos, irmãs, os cunhados, o sogro, a sogra, filhos, cônjuges, eles venham a ser impactados através da fé e do compromisso que está sendo gerado hoje em cada coração, em cada família aqui. Nós te louvamos e declaramos um tempo novo, em nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor nesse momento, ainda de olhos fechados?